Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre revisão de literatura. Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre como formular os objetivos de pesquisa, né? Do problema de pesquisa, da formulação das hipóteses, né? E o segundo momento agora vem como que você vai, os primeiros passos, né, para você formular, né, a sua revisão de literatura, para você planejar a sua revisão de literatura. Né? Tudo vai começar com um planejamento, né, de como isso vai ser, para isso ser bem feito e ter um bom resultado, né? Depois que você decidir com o seu orientador que tipo de pesquisa você vai fazer, né? Se você vai fazer uma pesquisa experimental ou se você vai fazer uma revisão de literatura, né? E aí agora o próximo passo é como fazer isso, tá? Imaginando que você tenha decidido, né, fazer uma revisão de literatura, quais serão os seus próximos passos, tá? Então vamos falar sobre isso aqui. Primeiro ponto, né, o que é, na verdade, uma revisão de literatura ou revisão bibliográfica, né? Então, ela é uma análise aprofundada, né, de um acervo de publicações, de documentos, de artigos, de livros, né, que já tenham, né, sido, né, escritos a respeito do tema que você definiu para fazer o seu TCC, tá? Então, é pesquisar, analisar, né, todos esses documentos que já foram criados, né, e como que você vai fazer isso, né? Existe diferentes assim tipos de revisões, né, de literatura. Um deles é a revisão narrativa. Ela posso dizer assim, né, pode-se dizer que é uma revisão, um tipo de revisão assim mais simples, tá? Mas não quer dizer que ela não seja importante, né? E não quer dizer também que ela não tenha critérios, né? Para ser bem feito. Então, assim, tem critérios, sim, mas eles são menos sistemáticos, né? Do que outro tipo de revisão que a gente vai falar, né? Então, assim, ele também, né, na revisão narrativa, você não precisa esgotar todas as fontes, né? Esgotar tudo que já foi falado e publicado sobre o tema que você está buscando, né? Você pode delimitar um período, né, pequeno, né, definir bem isso com o seu orientador, e se for algo que tem muitos artigos publicados, você pode até definir uma quantidade com seu orientador, né? E também uma revisão narrativa, ela não aplica assim estratégias de buscas assim muito sofisticadas, né, muito exaustivas, né? Você vai ter um critério de busca assim mais básico, né, simples, mas bem definido, né? E na revisão narrativa, pode ter, assim, um pouco do seu olhar, né, como autor, né, de uma experiência que você já viveu no seu estágio, né? Então, você pode mesclar aquilo que você encontrou na literatura com uma opinião sua, né, com algo que você já vivenciou, né? Óbvio que não é um artigo de opinião, né? Isso entra, essa subjetividade, né? Ela entra de uma forma muito sutil, tá? Então, é uma característica aí da revisão narrativa. Vamos ver alguns exemplos aqui, né, de revisão e então você pode até usar o termo revisão narrativa no próprio título, né? Um exemplo: dor aguda e crônica,
revisão narrativa da literatura. Ou idoso, família e domicílio, uma revisão narrativa sobre a decisão de morar sozinho, né? Então, aqui são alguns exemplos, e lógico que você vai citar alguns critérios, né? Os títulos e os resumos de todos os artigos identificados na busca foram revisados, né? Quando possível, né? Eles foram obtidos integralmente, porque às vezes tem artigos que são bloqueados, ou artigos que são pagos, né? E aí você não consegue obtê-lo integralmente. Então, você pode citar isso também. Então, foi criada uma lista de arquivos para serem incluídas no estudo. Então, de uma forma assim, narrativa, o autor explica alguns critérios, né? Explica assim, o método que ele usou para fazer essa revisão narrativa, tá? Então, é uma forma mais sutil, mais simples, mas que você tem que também informar os critérios que você utilizou para fazer a sua revisão, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Já uma revisão sistemática, ela já é um pouco diferente, né? Então, ela usa, assim, retrospectivas, né? Então, é uma análise mais crítica da literatura, né? Então, você reúne o maior número possível de documentos, de artigos escritos sobre o tema que você escolheu, né? E você depois vai fazer uma análise, uma avaliação crítica de tudo que você viu, né? Você vai sintetizar, né, todos esses estudos que você escolheu para fazer uma análise. E a revisão sistemática, ela já usa métodos assim mais explícitos, né? Já métodos mais detalhados de você fazer essa busca, né? Uma revisão sistemática, então, ela já é considerada uma evidência científica de maior grandeza, né? Então, já é considerado como uma maior evidência em relação à revisão narrativa, por exemplo, né? Você pode, inclusive, utilizar o resultado dessa revisão para uma tomada de decisão, né? O resultado pode ser utilizado em tomadas de decisões, tanto na prática clínica quanto na gestão pública ou até mesmo privada, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né, desse processo de revisão sistemática. Então, eu tenho aqui, né, primeiro eu identifico, né, as pesquisas relevantes, né, vou selecionar todos os estudos primários, né, eu vou verificar a qualidade desses estudos que eu encontrei, né, vou extrair dados que sejam importantes e vou sintetizar tudo isso, né? Então, vocês podem ver aqui, quando eu decido fazer uma revisão sistemática, eu tenho que ter critérios de inclusão e de exclusão muito bem definidos, né? Então, eu tenho que deixar claro quais são as características, os critérios dos artigos que eu vou incluir na minha pesquisa. E quais são os critérios que vão me fazer excluir determinados artigos da minha pesquisa. Porque quando eu seleciono as palavras-chave, né, as bases de dados, e eu jogo as palavras-chave nas bases de dados, eu acabo recebendo, visualizando muitos artigos que vão fugir do objetivo da pesquisa, que vão fugir um pouco dos meus critérios. Por isso que eu tenho que estar com isso muito bem definido, né? Eu vou ter que informar quantos artigos eu excluí, quantos artigos foram incluídos na pesquisa, e eu vou ter que deixar muito claro os motivos, por que eu incluí, por que eu excluí,
Então, isso tem que estar bem claro, bem explícito na sua metodologia quando você faz uma revisão sistemática, né? Então, eu defino os critérios, eu faço a busca nas bases de dados pré-definidas, eu identifico pelo título do artigo aqueles que me interessam, né? Eu seleciono, eu faço uma leitura, né? Eu começo com leitura de títulos, depois passo para leitura de resumos, depois eu faço uma leitura na íntegra, e quanto isso, eu vou eliminando aqueles que não servem para o meu trabalho, né? Até que, então, eu defino o número total de artigos que vão ser incluídos na minha pesquisa. E depois, lá na frente, no momento da discussão, eu vou ter que, então, sintetizar tudo isso e trazer para a discussão. Tá? Então, é um tipo de revisão muito mais assim, metódica, né? Muito mais assim, sistemática. É por isso que ela já tem esse nome, é um processo com maior número de detalhes, ok? Então, aqui eu tenho, né, alguns exemplos, né? Então, síndrome metabólica e qualidade de vida, uma revisão sistemática. Então, vocês podem ver que eu tenho que informar as bases de dados, ó. Então, eu falo aqui nas bases de dados, em base, Medline, Lilacs, foram as bases de dados consultadas. Falo o ano, né? Eu falo os descritores que eu utilizei ou palavras-chave, né? Eu falo também aqui da data, da língua que eu vou utilizar, né? Assim, artigos. Eu vou utilizar artigos em quais línguas específicas, ou somente em uma língua, ou em todas as línguas. Então, eu tenho que deixar isso muito bem definido. Inclusive, eu posso utilizar protocolos, né, de revisão que já existem, né, já aprovados. Eu posso já utilizar esses protocolos, né, inclusive, eu posso também registrar, né, a minha revisão bibliográfica. Né? Existe uma forma de registrar esse documento, tá? Então, é algo muito mais assim, elaborado, né? Muito mais minucioso, né? Em relação a uma revisão narrativa, né? Ok. Então, aqui, fazendo um quadro assim comparativo, quando eu faço uma revisão narrativa, ela pode ter um olhar mais amplo de determinado tema, mas uma sistemática eu já tenho que funilar um pouco mais, eu já tenho que ser mais específico, né? As fontes, eu não preciso especificar muito de onde elas saíram, né? Com muitos, né, todos os critérios de inclusão e exclusão selecionados. Já na revisão sistemática, eu tenho que mostrar de forma explícita essa estratégia de busca. Tá? E elas são, assim, essas duas têm pontos muito diferentes. E um mais importante aqui que eu trago, que quando eu vou discutir sobre os resultados, sintetizar todos os resultados, a narrativa, ela é mais qualitativa. Já a sistemática, não. Ela tem um resultado quantitativo também. Né? Eu posso fazer quali quantitativo, mas a revisão sistemática ela tem uma característica também de análise quantitativa, porque eu vou falando ali quantos artigos eu encontrei que tiveram determinado resultado e quantos eu encontrei que tiveram outro resultado. Então, ela tem também essa questão quantitativa, né? E eu posso,
Na revisão sistemática é muito comum, né, os artigos que eu escolhi, né, principalmente na nossa área médica, a maioria dos artigos, eles são resultados de pesquisa clínica, né, pesquisa experimental, né, ou em animais de laboratório, ou em humanos, né, e a narrativa não, ela pode ser algo também, eu posso utilizar outras revisões, né, outras revisões narrativas, eu posso utilizar pesquisa de opiniões e alguns estudos de caso, ela tem uma variação maior, né? Então, essas são as diferenças, as principais diferenças aqui entre as duas. Eu tenho também um outro tipo de revisão, que é a revisão integrativa, né? E ela veio assim com uma alternativa para combinar estudos com diferentes metodologias, né? Eu posso, por exemplo, pegar uma pesquisa experimental, né, misturar com dados não experimental, né, integrar esses resultados, né, associar com revisão de literatura, né, para ter um resultado final. Então, eu fiz aí uma integração, né, de diferentes pesquisas, né, em uma só, né? Você combina dados de literatura, né, com resultados práticos, né? Você pesquisa dados de literaturas com uma pesquisa de campo, né, ou com um estudo de caso, né? Então, você tem uma combinação, né, de pesquisas com diferentes métodos. E isso amplia, né, amplia até as possibilidades de análise ali também dos seus resultados, né? Então, uma revisão integrativa comparando com uma revisão sistemática, né? A revisão integrativa ela vai seguir protocolo metodológico mais rígido, né? Mais detalhado, porque ela vai ter diferentes formatos de pesquisa, né? Eu vou integrar diferentes formas de fazer essa pesquisa. Então, eu vou ter que detalhar isso muito bem, para deixar isso muito bem claro, né? Então, eu vou ter que detalhar como vai ser a minha busca bibliográfica, eu vou ter que detalhar muito bem como vai ser a minha pesquisa de campo, né? Como vai ser o meu estudo de caso, como vai ser a minha pesquisa experimental. Então, isso vai ter que estar muito bem detalhado, né? De uma forma separada, para depois isso se unir, né? Estar junto depois na discussão de resultados, né? E para depois mesclar esses pontos, né, de vista. A revisão, existe uma outra forma de revisão, né, sistemática, que é uma revisão sistemática meta-análise, né? Que é quando eu faço uma revisão sistemática que eu comparo vários tipos de pesquisas. Então, eu tenho pesquisas, outras revisões sistemáticas, eu tenho outras pesquisas experimentais, né? Outras meta-análises. Então, eu misturei vários tipos de pesquisa e eu fiz uma revisão sistemática com meta-análise, né? Então, eu vou utilizar um grande número de documentos, muitos artigos já aí produzidos, de diferentes formas de pesquisa. Então, eu tenho aí uma revisão integrativa, né? Então, ela vai precisar de um protocolo muito rígido, né? Uma revisão sistemática, né, com meta-análise, ela exige um protocolo muito rígido e ela leva muito tempo, né? Não é uma pesquisa assim que dá para ser feito num período de TCC,
por exemplo, que você vai ter aí, geralmente, 2 semestres no máximo para desenvolver, né? Aqui eu trago para vocês algumas bases de dados, né, que vocês podem utilizar, né? Então, eu tenho Lilacs, Medline, ProQuest e Cielo, né? E eu tenho também a Web of Science, periódicos da CAPES, eu tenho a PubMed, né? Então eu tenho aqui alguns exemplos para vocês, né? Eu citei aqui bases de dados e do lado de cá, né, eu tenho bancos de dados, né? A diferença é que muitas vezes um banco de dados tem várias bases de dados, né? O objetivo de todos é o mesmo, tá? Então, existe aí muitas opções, né, para a nossa área, a área da saúde, né, a médica, que pode, várias opções aí para você pesquisar, né? Outras fontes de pesquisas aqui, né, são livros, né, livros físicos, né, revistas físicas e também tem os e-books, as revistas eletrônicas. Você pode fazer uma pesquisa em algum blog, porque você pode achar citações, informações, você pode achar caminhos para outras fontes, né, que vão ser importantes. Você pode, de repente, dependendo da pesquisa que você for fazer, você pode também até fazer uma busca em redes sociais, né? Dependendo do enfoque da sua pesquisa, né? Só para citar algo que você visualizou, né? De propaganda, de citação, de comentário numa rede social, que vale a pena você trazer para te ajudar em algum ponto que você queira explicar, né, na sua pesquisa. Então, também são outras fontes. Existe um resumo aqui, né, que é um caminho, né, para a gente fazer uma revisão, que eu começo aqui, primeiro definindo as minhas bases de dados, né, ali a seta está apontando ali para Cielo, mas pode ser uma outra, ou outras, né? Então, eu começo identificando a base de dados, eu vou digitar as palavras-chave ou descritores ali, né, pré-definidos, né? Vou selecionar por título primeiramente, né, aquilo que me interessa, que está dentro dos meus objetivos, né? Depois eu vou ler resumos, ler conclusão. Ok, está dentro do que eu quero? Ótimo, eu vou fazer o download desse arquivo, né, desse artigo, vou deixar guardado, porque depois eu vou ter que ler na íntegra, vou ter que sintetizar, né, tirar dali aquilo que for mais importante para que eu leve para a escrita dos meus resultados ou da minha discussão, né, da pesquisa. Então, é uma sequência que você faz, né? Lembrando que tudo você tem que tomar nota, né? Quando você digita as palavras-chave nas bases de dados, você tem que tomar nota de quantos artigos você recebeu. E depois, tudo que você exclui, você tem que tomar nota e por que você excluiu. Porque tudo são informações, são dados que você depois tem que transferir de uma forma, né, já padronizada para o seu TCC, ok? Então, é isso, né, o que eu, né, trago aqui para vocês hoje. Eu desejo aí um excelente TCC para todos vocês, né? E continuem aí acompanhando as minhas aulas, que eu trago aqui mais informações aí para ajudar, ok? Um abraço, então, para todos.